Olá, pessoal! Hoje abordaremos mais dois conceitos do behaviorismo: punição positiva e punição negativa. No nosso primeiro encontro sobre análise do comportamento, os conceitos aprendidos foram reforço positivo e reforço negativo. De antemão, vou estabelecer uma identidade. Assim como positivo e negativo, referente a reforço, não significam que o reforço seja bom e o reforço seja ruim, respectivamente. Também em relação à punição. Punição positiva não significa que seja uma punição boa, e punição negativa não significa que seja uma punição ruim. Os predicados, os adjetivos positivo e negativo, são descritivos, são técnicos, se referem à funcionalidade, à adição ou evitação, à adição ou subtração. Estabelecida a identidade, vou estabelecer agora a alteridade, a diferença. Mas vou fazer uma breve revisão. Nós aprendemos que tanto o reforço positivo como o reforço negativo aumentam a frequência do comportamento esperado. Então, positivo não aumenta e negativo diminui. Não, positivo e negativo aumentam o comportamento. E que nenhum estímulo e nenhum incentivo é por si só um reforço positivo. Se a empresa aumenta o salário dos colaboradores e estabelece uma nova política de promoção de carreira, mas isso não resulta no aumento da produtividade, no aumento da satisfação, esses estímulos não funcionaram, pelo menos como reforço positivo. Pode ter funcionado como reforço negativo. No caso da produtividade ter aumentado, mas a satisfação não. Se houver o aumento por reforço positivo, é porque a satisfação aumentou. Então, a empresa aumentou o salário, estabeleceu uma remuneração variável, comissões, participação nos lucros e bônus, ofereceu como benefício ônibus fretado e até abriu uma sala de estar, uma sala de lazer com videogame, sinuca e colchonete. E isso resultou tanto no aumento da produtividade como no aumento da satisfação no trabalho. Aí sim, esses estímulos podem ser considerados como reforços positivos. Agora, o que seria o reforço negativo? Como eu já citei, assim, houve aumento da produtividade, mas não da satisfação. Mas a pessoa ela continua na empresa porque teme ficar desempregada, ela continua produzindo porque teme ficar desempregada, ou não pede demissão porque não há alternativa viável no mercado. Vou também ilustrar com um exemplo que eu já apresentei no encontro passado. A empresa percebe que a gestão no tempo dos colaboradores ela foi deteriorada, assim como a pontualidade. Então ela resolve estabelecer o relógio de ponto. E associado ao relógio de ponto, um gradiente de punições. Começando com desconto no salário de quem atrasa. Passando por advertência, suspensão e, por último, demissão. E com isso, há um aumento na pontualidade. Uma melhora na gestão do tempo e da produtividade. Opa, por que isso aconteceu? Porque, temendo as punições, temendo aquele choque na sensibilidade, bem perceptível que é a redução nos salários, a força de trabalho, os colaboradores passaram a ser pontuais. Mas também é possível vincular o relógio de ponto e a pontualidade a um reforço positivo. Se a empresa estabelecer que
Os colaboradores que não tiverem nenhum atraso vão receber um bônus. Neste caso, a pontualidade passa a ser controlada não apenas pela evitação a uma punição, mas pela obtenção a uma recompensa. Agora vamos introduzir os conceitos de punição, salientando a principal diferença. Se no reforço a expectativa é de aumento da produtividade, aumento do comportamento esperado, no caso da punição, é o inverso. Se espera o quê? Que haja uma diminuição na frequência daquele comportamento. Na melhor das hipóteses, a extinção daquele comportamento julgado disfuncional, julgado improdutivo ou moralmente incorreto. Então, qual seria a diferença entre punição positiva e negativa? Lembre-se, punição positiva, acréscimo, adição. Quando um colaborador ele toma uma bronca, independente da bronca ser justa ou não, ele sofre o quê? Com um estímulo aversivo. Então, o chefe vai dar uma carcada nele. Isso provoca uma série de emoções aversivas, né? Raiva, vergonha e medo, por exemplo. Assim como quando o pai ou a mãe dão uma bronca no filho, porque julgam que ele se comportou de modo indevido. Em alguns casos até usam de agressão física. Seja na bronca ou seja na agressão física, um estímulo aversivo que está sendo adicionado. E punição negativa, quando ela ocorre? Quando há subtração, quando há remoção de um reforço. Vamos imaginar que a empresa observou que desde que ela instalou uma máquina de café, começou a haver muitas interrupções no trabalho. E o pessoal começou a estender o seu tempo na copa. Então ela resolveu retirar, para punir esse comportamento. Qual comportamento? De ir várias vezes na copa, tomar um cafezinho. Independentemente se isso provocou o comportamento esperado, o ato foi de punição negativa. Então retirou o reforço. Trazendo agora para um exemplo doméstico. Aquela mãe, aquele pai que identificaram que a queda no desempenho escolar do filho se deve ao uso abusivo do videogame. Então, o que eles fazem? Depois de darem uma bronca, uma punição positiva, porque aplicou um estímulo aversivo, eles resolvem retirar o videogame. Estabelecem com o filho o seguinte acordo. Você só voltará a ter acesso ao videogame se as suas notas melhorarem. E curiosamente, no mês seguinte, as notas melhoram. Então, retirar o videogame foi uma punição, independentemente dos efeitos colaterais. Agora, se o filho voltou a ter um bom desempenho escolar, esse comportamento ele pode ter sido reforçado pelo medo de uma vez retomado o videogame, perdê-lo novamente. Então, no primeiro momento, ele melhorou o desempenho para ter novamente o reforço positivo. Num segundo momento, ele manteve o desempenho ou até aumentou para evitar que o reforço positivo fosse retirado. Mas pode ser também que, diante da remoção do reforço positivo, que segundo os pais funcionava como um estímulo distrativo, o filho passou a ter gosto pelo estudo, passou a ter prazer em estudar. Então, o estudo passou a ser controlado por reforço positivo. Um comportamento pode ser controlado por reforço positivo e por reforço negativo? É claro que pode. E muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, em proporções variadas, Mas punição é para diminuir ou extinguir o comportamento. E reforço é sempre para aumentar. Ok? É isso aí. Obrigado a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.